nesse momento agora, eu vou passar a palavra para a Danusa, para que ela possa se apresentar. Danusa, fique à vontade. Tá, ok. Boa noite, gente. Eu sou Danusa Prates, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal da Bahia. Estudei e me formei com Jeane, minha amiga e minha colega de faculdade. Só temos 4 anos isso, né? 4 anos. Foi um dia desses aí que formou, tem pouquíssimo tempo. Eu sou especialista em clínica e terapêutica nutricional e atualmente estou fazendo especialização em gestão da qualidade de saúde e segurança do paciente. Já atuei no início da formação por 3 anos como um gerente de unidade de alimentação e nutrição e depois, para cá, já tenho 12 anos atuando na assistência clínica dos pacientes no hospital público aqui de Salvador, da rede pública. Pronto, Danusa. Gente, vocês viram a apresentação de Danusa, né? Vocês sentiram o currículo. Então, hoje, realmente, vai ser um momento de troca de experiência. Nós vamos aprender bastante. Para quem não me conhece ainda, quem é novo por aqui, eu sou Jeane Ferreira, sou nutricionista, né? Tenho mestrado em Ciências de Alimentos. Nesse momento, estou cursando doutorado. Tenho experiência na administração de unidades de alimentação e nutrição, microbiologia de alimentos, ciências de alimentos como um todo. E o tema da nossa live hoje é, né? Alimentação para pacientes com Covid-19. Danusa, infelizmente, nós atingimos uma marca, né, que é uma marca muito ruim, que nós passamos de 500 mil pessoas com Covid-19. Nós temos mais de 30 mil pessoas que vieram a óbito. E nós sabemos que a nutrição, em muitos momentos, pode colaborar para que esse paciente tenha uma recuperação. E você, com a sua experiência clínica, faltou uma coisa, viu, Danusa? Muito importante. Você está na frente, você está na frente de batalha contra a Covid-19. Justamente, eu trabalho em um hospital que antes era um hospital geral e mediante o contexto da... Oi, Lilian. Mediante o contexto da pandemia, nosso hospital ele foi sorteado e foi escolhido para trabalhar exclusivamente com pacientes Covid-19. E aí foi toda uma transformação no hospital e a gente também com o nosso setor de nutrição adaptando as rotinas e o fluxo de operações para trabalhar, né, com pacientes Covid-19. Eu imagino, Danusa, eu imagino. Tudo que vocês tiveram. Oi, Débora. Olá. Então, Danusa, vamos lá, né? Fazer uma pergunta para você que eu acho que é o que todo mundo gostaria de saber, porque o tema ele é longo, ele é um pouquinho complexo e nós vamos tentar, né, deixar mais fácil para que todos entendam. E assim, lembrando a todos que estão aqui conosco, que o objetivo tanto da página quanto também do canal do YouTube é levar a nutrição de forma clara, direta, de acordo com a ciência para todos. Então estamos aqui falando para os estudantes de nutrição, para os nutricionistas, mas também para aquela dona de casa, para a pessoa que trabalha como comerciante no ramo da alimentação e nutrição. Então, o objetivo é para todos, certo? Então, por favor, me autorizem. Boa noite a todos que forem chegando. Então, vamos lá, Danusa. A primeira pergunta que eu te faço, que eu acho que é a pergunta, uma das que eu mais recebi é: a alimentação previne a Covid-19? Bom, primeiro eu queria falar assim, por que se fala tanto de nutrição e Covid-19, né? Já é sabido e também as organizações e associações de saúde e nutrição já têm ressaltado que a alimentação ela é fundamental para a promoção da saúde e também recuperação do estado de saúde de uma forma geral. E, em especial, salientamos a importância da alimentação no reforço para o sistema imunológico, o bom funcionamento desse sistema que defende nosso organismo, né, contra as infecções. E no sentido oposto a isso, devemos considerar também que um desequilíbrio na alimentação vai causar um desequilíbrio na saúde. Pode estar ocasionando ou piorando, agravando o estado de saúde da pessoa. E aí, quando a gente fala de pandemia de coronavírus, existem vários pontos, né, que atrapalham a alimentação das pessoas. Vou falar desses pontos antes de chegar na... Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom. Então, primeiro é o isolamento social. Ele tem favorecido uma menor variedade na alimentação das pessoas. Sim. Né? Aumento do consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados e uma redução do consumo de alimentos in natura. Porque as pessoas têm comprado para ficar mais tempo, fazer uma reserva, não estoque e sair
menos vezes para fazer as compras. Danusa, desculpa, Danusa, me permita só uma ressalva. Só para ficar claro para todo mundo. Quando a gente fala alimentos processados e ultraprocessados, está falando de alimentos que passaram pelo procedimento industrial. E os alimentos in natura, né, para ficar, né, porque a gente está com os comentários desativados. Então, os alimentos que são considerados in natura são os alimentos que não passam por esse processo. Por exemplo, maçã, banana, alface, né, alimentos são aqueles alimentos que a gente pode consumir da forma que a natureza nos oferece. Pronto, né, que é a melhor forma possível de consumo. Ou minimamente processados, que são os alimentos que precisam ser ensacados antes, como feijão, arroz, precisa passar por um processo de limpeza, ensacados para ser comercializados. Mas os alimentos processados e ultraprocessados são aqueles que passam por altos processos industriais e colocam químicos para aumentar a durabilidade deles, e inclusive, assim, às vezes tem pouco alimento ali e tem mais coisas artificiais que é para melhorar a palatabilidade, né? E está favorecendo a venda desses produtos, mas não são saudáveis. Então, já vou dar um exemplo aqui dos ultraprocessados, aqueles suquinhos, né, em pó. Os suquinhos em pó, que eles ainda colocam, que são riquíssimos em vitaminas, e na verdade ali você tem uma mistura de corante, de açúcares, né, aromatizantes para nos atrair. Pois é. Os refrigerantes, os alimentos empanados, aqueles nuggets, temperos artificiais, sopas industrializadas, alimentos congelados, que é só para aquecer e consumir, como aquelas massas congeladas já prontas. Nesse sentido aí, salgadinhos, biscoitos, são os alimentos considerados ultraprocessados. Pronto. Outro ponto importante, que até gera pauta para outra live, é o estado psicológico das pessoas. Pelo confinamento e também pelo medo de contrair a doença, né? E muita gente reflete isso na alimentação. Desequilibrando o seu processo de alimentação, e vai prejudicar também, né, essa questão da alimentação. E também, outro ponto que eu acho interessante é um sintoma característico descrito pela OMS, que é a perda do paladar e a perda do olfato, né, digeusia e anosmia. Então, isso aí a OMS, inclusive, alerta esses sintomas para identificação de novos casos, porque 70% dos pacientes apresentam isso, e eu tenho observado na minha vivência profissional que realmente os pacientes vêm com sintomas, e isso, junto com a perda de apetite, que já é comum em infecções em geral, isso vai gerar uma má aceitação, uma baixa aceitação da dieta. Assim, então, assim, isso gera uma preocupação para os profissionais de saúde de uma forma geral, e mais particularmente para nós nutricionistas, né, esses 3 pontos. Aí eu vou chegar na sua pergunta sobre a questão de se os alimentos previnem a Covid-19, né? Bom, primeiro ponto, eu queria ressaltar que o que previne a Covid-19 é você não contrair o vírus, você não entrar em contato com o vírus. Então, por isso, não saia de casa. Se tiver que sair, use máscara, evite contatos físicos e aglomerações. Isso é muito importante. Bom, e até o momento, a OMS não divulgou nenhum alimento que seja capaz de estar prevenindo ou curando a Covid-19. Então, aí a gente já tem que considerar esse ponto. Deixemos claro que a alimentação, ela é mais uma ferramenta para a promoção da saúde, para o fortalecimento do nosso corpo na prevenção e tratamento de doenças, e não a cura para estas, como muita gente tem compartilhado por aí. Eu sei que é muito mais fácil a gente se apegar a esses mitos milagrosos para poder achar que tem como se salvar daquilo, do que aceitar que a gente precisa se isolar, que é um processo difícil, e mudar bruscamente os hábitos que a gente já tinha na nossa vida. Então, assim, desculpa, Não, eu ia te perguntar aqui, porque eu ainda estou na esperança, né? Porque tem a fake news do chá de boldo, do café, água de coco, e tem o chá de limão, e a vitamina D, que tem se difundido muito isso aí. Então, só, segundo o Conselho Federal de Nutrição, não existe nenhum protocolo técnico e nenhuma evidência científica que dê como é que se diz? Que sustente essas alegações milagrosas que são aferidas a esses alimentos. É preocupante a circulação dessas notícias por aí,
E a gente tem que realmente estabelecer esse rótulo de fake news, né, para poder a gente combater isso. Então, é fake news a questão da água de coco, é fake news a questão do chá de boldo, do bicarbonato, de ingerir água de 15 em 15 minutos. Sim. Né? Os alunos, eles auxiliam no nosso processo de saúde, mas não um alimento específico pode ser considerado como a salvação para nenhuma doença, muito menos para a Covid-19. Então, em relação à vitamina D, que é algo que se fala muito, muito difundido. A gente não encontra mais vitamina D na farmácia. E são as mega doses que as pessoas estão utilizando. O preço deve estar altíssimo, porque as pessoas se aproveitam ainda para... Então, assim, em relação à vitamina D, existe um estudo italiano que observou que pessoas que tinham a deficiência da vitamina D, elas apresentavam a forma mais grave da Covid-19, com complicações respiratórias severas. Né? E que pacientes, a suplementação de altas doses teve um resultado positivo na recuperação. Mas isso foi para pacientes com deficiência, né? E assim, observando a nota técnica divulgada pela Fiocruz, pela UFBA, embora saiba-se que a vitamina D, ela realmente tem um efeito positivo na nossa imunidade, né? Ela e nenhum outro nutriente isoladamente tem esse efeito de curar a Covid-19. Inclusive, esses estudos, eles foram estudos que não foram divulgados ainda em revista científica que possam realmente corroborar a sua veracidade. Eles foram sugeridos, foram sugestões dessa universidade de Turim que fez esse estudo. Inclusive, era para ajudar profissionais de saúde, suplementar para ver se preveniu da contaminação. E esses estudos, eles requerem um aprofundamento, uma análise clínica mais assertiva para poder ser considerado. Então, sendo assim, não se recomenda a suplementação da vitamina D e nem de qualquer outro nutriente, principalmente em doses altíssimas, para as pessoas que não tenham deficiência. Né? Quem tem a deficiência que seja comprovada de forma da observação clínica ou observação laboratorial, quem necessita de vitamina D ou qualquer outro nutriente, mas sempre com prescrição de nutricionista ou de médico, né, respeitando as recomendações das DRIs, né, que preconiza as doses necessárias de cada nutriente para nosso organismo, de doses diárias. Então, nessas altas doses, até porque muitos nutrientes, eles têm um limiar de aceitação pelo nosso organismo, que se a gente ultrapassar, pode causar toxicidade ou causar algum efeito colateral, danificando algum órgão do nosso sistema, né? Então, quer dizer, Danusa, que em relação à vitamina D, nós não podemos nem ter a deficiência, porque, né, a vitamina D é importante na fase de crescimento para as crianças, né, que evita o raquitismo, né, favorece o desenvolvimento ósseo, para adultos previne questões relacionadas também aos ossos, como osteoporose. Existe realmente já na literatura, né, uma relação da vitamina D, que faz parte lá da célula dos linfócitos T, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, é uma célula de defesa. É importantíssimo, isso. Mas para o coronavírus, quer dizer que até o momento os estudos não foram conclusivos em dizer que a vitamina D, ela Entendi. Então, galera, vocês aí que estão tomando megas doses de vitamina D, cuidado. Nada, né? É um risco. Entendi. E quando Danusa fala das DRIs, quer dizer que a ingestão diária recomendada da vitamina D, que é de acordo com a faixa etária. E como é que a gente pode adquirir essa vitamina D, Danusa? Agora eu fiquei curiosa, sem sair do tema da live. Vamos lá, vamos chegar a isso aí sim. O mais indicado para quem não tem deficiência e quer manter seus níveis aceitáveis, a exposição solar, ela é muito importante para a produção endógena da vitamina D. Sim. Então, quem tem aí uma varandinha na sua casa onde bate um sol, uma área de serviço, um quintal, uma janela em qualquer lugar do apartamento, que bata sol em algum horário do dia, se expor a esse sol pelo menos durante 30 minutos, com pouca roupa e sem proteção solar. É muito importante para o nosso produzir, que é a maior fonte de vitamina D, a nossa produção. Sim. Mas também a gente pode adquirir através dos alimentos, então a gente fala aí das carnes, do fígado, das aves, alguns peixes como sardinha, salmão. Os peixes gordurosos. Peixes gordurosos, atum, alguns frutos do mar também, como os mariscos, ovos, leite, queijo.
cogumelos também, para quem tem a possibilidade. Quem pode, né? Quem acessa, sim. Pois é. Mas a gente então a gente pode reforçar nossa alimentação, não só em relação a esses alimentos fontes de vitamina D, mas com todos os outros, porque o equilíbrio nutricional é que vai realmente ajudar nosso organismo a se defender da Covid-19 e de qualquer outra doença. Entendi, Danusa. Então, gente, desmistificando aqui a vitamina D, né? É importante sim, tanto para as pessoas idosas, como também para as crianças e para os adultos, como nós, né? Nós não podemos ter deficiência de vitamina D, mas até o momento não existiu nenhum estudo mostrando essa relação, vitamina D e para a cura de pacientes com Covid ou a prevenção. E quando a gente fala em estudo, é muito importante lembrar que um estudo científico ele não acontece de uma hora para outra. Estamos falando de uma doença que é uma doença nova. Né? Existem outros coronavírus que tiveram outras repercussões, mas que esse ainda está sendo estudado. Né? Teve o pico que foi janeiro na China, e estamos aqui no Brasil hoje, no mês de junho, e ainda estamos, né, com essa consequência ainda no nosso país. Então, tem que manter o isolamento. Ao coronavírus, inclusive os tratamentos. Não tenho certeza do tratamento medicamentoso, quanto mais de alimentos específicos que possam trazer uma cura milagrosa, né? Entendi. E a lactose, Danusa? A tão famosa lactose. Paciente com Covid, a pessoa está em casa. Nesse momento aqui nós podemos ter alguém que conhece alguém que está com Covid-19, um parente, um familiar, um vizinho, que está isolado em casa, e aí não está hospitalizado ainda vamos falar dos pacientes hospitalizados. Então, assim, ele precisa excluir a lactose, né? O leite, a lactose, gente, é o açúcar que tem no leite. Ele precisa fazer a exclusão do leite da dieta dele para que ele possa se recuperar da Covid-19? Então, né, como eu ia falar quando a gente chegar mais para frente em relação aos pacientes hospitalizados, mas serve também para pacientes em casa, a exclusão da lactose, ela só é necessária no quadro de diarreia, diarreia persistente, né? Muitos pacientes com Covid apresentam diarreia também, é um outro sintoma. E quando a gente percebe que esse quadro está persistindo, é uma dieta com a redução de fibras que possam reduzir, né, o trânsito intestinal, a gente também lança a mão disso, da exclusão da lactose, que ajuda também a reduzir as molaridades da dieta. E é uma ferramenta a mais, né? Mas não é uma coisa obrigatória. Depende do paciente ter essa necessidade pela questão de estar apresentando a diarreia persistente. Então, só para a gente aqui explicando as pessoas. Então, no intestino da gente tem as microvelocidades intestinais, que são ondinhas, né? Em cima dessas ondinhas tem a lactase, que é uma enzima. O que é uma enzima? Ela faz a digestão, ela faz a quebra, né? Da lactose, que é o açúcar, e favorece a absorção dele. Então, uma pessoa que tem diarreia vai ter uma lesão ali no intestino, e essa lesão fica ali, perde essas velocidades, perde a capacidade digestiva de vários nutrientes, inclusive da lactose. Aí aumenta a absorção de água, e aí faz a liberação de água e dos alimentos como um todo. E aí vem a diarreia, quando você fala das modalidades. Pronto, Danusa. A lactose intensifica esse processo. A lactose não digerida intensifica esse processo, irrita mais a mucosa intestinal, fermenta, produz desconforto. Entendi. Aí a gente pode excluir. Pronto. E em casa, Danusa? Uma pessoa com Covid-19. Aqui tem duas perguntas, né? Que pergunta qual é o manejo em casa e qual é o manejo para pacientes hospitalizados. Nós poderíamos começar a partir de casa. O que uma pessoa com Covid-19 em casa ela deve estar consumindo? Vamos lá. Bom, lembremos que a alimentação saudável ela depende de uma variedade, né? Na diversidade alimentar, deve ser adequada para cada indivíduo, não é uma coisa geral, mas assim, para todo mundo precisa variar. Mas assim, na hora de determinar quantidades, ela tem que ser específica e individualizada. Né? E, geralmente prescrita por nutricionista, que é o mais adequado para cada indivíduo. Atualmente, nós nutricionistas, nós fomos autorizados a trabalhar de forma não presencial, para atender os pacientes, tanto pacientes de domicílio quanto pacientes hospitalizados ou de ambulatórios, que é uma recomendação, inclusive, da OMS, do Ministério da Saúde, a gente reduzir a circulação, o contato para reduzir a propagação desse vírus. Né? Isso, é uma estratégia muito boa. Isso. Então, a gente pode até estar prestando assistência aos pacientes, né, de forma remota, através de ligações, de vídeo e tal.
Então, para esses pacientes que estão em casa, nós consideramos esses sintomas que a gente falou no início, que é a perda do paladar, a perda do olfato, a perda de apetite. Que a gente que possa despertar mais o nosso apetite, que é a visão. E trabalhar a composição do alimento, a apresentação dele, a diversidade de cores, para estimular o apetite desse paciente. Então, nós temos na nossa alimentação vários alimentos de diversas cores, né? A gente tem aqui cenoura, beterraba, batata, feijão, arroz, amarelo, laranja, vermelho, tudo quanto é cor. E se você souber utilizar, variar essas cores, arrumar o prato de uma forma que desperte o interesse, sim, isso pode, né? A gente usa desse único sentido que sobrou para estimular o apetite, foi a visão. Então, assim, a pessoa não vai sentir o cheiro. E a gente sabe também que os alimentos frescos, como de forma in natura, as frutas, alimentos frios e também alimentos líquidos, eles são mais bem aceitos por pacientes que estão com esses sintomas. Então seria sucos, sopas, mais sucos, sopas. Entendi. Isso. E não esquecendo que, assim, geralmente quando a gente torna uma alimentação líquida, ou então quando a gente come muitas frutas e verduras, a gente acaba diminuindo o teor proteico. Então a gente tem que considerar também alimentos proteicos que se enquadrem nessa classificação que eu falei, que podem ser o leite frio, iogurtes, vitaminas, para enriquecer mais essa alimentação. Então vamos lá, Danusa. Então, entre as suas dicas está relacionada a, né, apurar a visão, que é um dos sentidos importantes, que é aquele ditado que nós começamos a comer com os olhos, e também utilizar alimentos frios, porque eles diminuem a saciedade, e consequentemente frios e frescos, isso. Pronto, tende a consumir mais. Então você deu aqui as os alimentos industrializados até causam mais náuseas, que também tem pacientes que apresentam náuseas, apresentam vômitos. Alimentos industrializados, gordurosos. Biscoito recheado, essas coisas até acabam aumentando a batata. Isso. Nada disso. Entendi. Então, quer dizer que sim. Então, em casa, a pessoa precisa ter uma alimentação mais saudável possível. Então, assim, se a pessoa chegar para mim e falar, olha, Jane, eu quero consumir biscoito recheado porque eu acho que o cheiro é bom. Então, eu tenho que motivá-la a consumir alimentos que são in natura, como você colocou, os folhosos, né, as verduras, os legumes, batata, cenoura, chuchu, e consumir também as frutas. Até porque são fontes de nutrientes, né, de vitaminas. E isso vai podemos diversificar as saladas, fazer saladas de fruta, né, fazer vitaminas, misturando frutas diferentes. Entendi. Então, são alternativas para as pessoas. E, assim, é importante também lembrar para as pessoas que estão assistindo aqui a questão das boas práticas. Então, se você me permite, eu queria falar um pouquinho, né, que é a questão... deixa eu só concluir um pouco aqui na questão dos nutrientes, para você falar nas boas práticas, então, você me ajuda aí. Assim, lembrando que é necessário garantir, eu falei na parte líquida, mas até quem está aceitando os alimentos sólidos, é necessário garantir a proteína em cada refeição. Quando a gente fala em cada refeição, a gente fala das 3 principais, que é o de jejum, o almoço e o jantar, mas também dos lanches. Lanche da manhã, o lanche da tarde, o lanche antes de dormir. Então, de que forma a gente pode estar aumentando o valor proteico? Porque a proteína é muito importante para o sistema imunológico, para nossas defesas orgânicas. Então, a gente pode lembrar que os alimentos fonte de proteína são variados e a gente pode utilizar deles de forma diferente em cada horário. Então, a gente pode usar o ovo, o leite, o queijo, as carnes, né, carnes de boi, de frango, de aves, né, tudo faz, para poder você estar enriquecendo em cada horário, um iogurte, um leite fermentado, sempre incluindo um teor proteico em cada horário de refeição. E aí a gente pensa, né, na questão do isolamento. Muitas vezes, quando tem a família em casa junto com a pessoa fica isolada no quarto, porque essa orientação, ela recebe a comida na porta, e aí a família, ela tem que ter alguns cuidados para não disseminar o vírus também. Sim. Quem tem condição de comprar talheres descartáveis, pratos descartáveis, isso é ótimo. E descartou. Mas quem não tem condição disso, tem que se lembrar que é necessário, logo após o consumo, que a pessoa tenha aquela solução clorada, que vocês podem entrar aí no Insta e olhar, né, já preparada, com 250 ppm de partes por milhão de hipoclorito. Então vai borrifar em tudo aí,
borrifar, deixar um tempo para poder entregar esse prato, esse copo, esse talher. Então, passar pelo processo de limpeza e desinfecção é essencial para que toda a família também não seja atingida. Ainda tem aquela situação que muitas vezes a pessoa fica sozinha em casa, ela é responsável responsável por preparar a própria alimentação. E aí tem o risco dela optar por alimentos industrializados que não vão ajudar no processo de melhoria do quadro, né? Não vão favorecer o consumo de nutrientes que são essenciais, das vitaminas, dos minerais que tem, principalmente nas frutas e nos vegetais. Muito obrigada, Danusa. Consegui sistematizar um pouquinho. Você quer colocar mais alguma coisa? Você que é especialista aí nessa área, realmente é importante ver essas boas práticas para o paciente que está doente em casa, até para não disseminar para toda a família e depois para a comunidade. Então tem que ter todo esse controle mesmo. Eu lembrei também aqui de falar da hidratação. A hidratação é muito importante para os pacientes, porque auxilia no organismo de forma geral, mas também no processo de expectoração para quem está com secreção. Então, assim, ingerir água, mínimo 1 litro por dia, e também considerando que a gente ingere outros líquidos através de sucos, de chás, né, água de coco. Isso é importante. Não esperar sentir sede para beber água. A gente tem que lembrar que precisa beber água e atingir essa meta de no mínimo 2 litros para poder ter uma hidratação boa durante o dia. Entendi. Reforçando em casa, a pessoa doente ou não doente, mas principalmente para quem está doente, evitar aqueles ultraprocessados que a gente já falou antes, né? Porque eles são ricos em sódio, em açúcares simples, em farinhas refinadas, que vão contribuir, e os aditivos químicos, né, que a gente chama de xenobióticos, que vão contribuir para um processo de inflamação do organismo. Então, o organismo já está inflamado na infecção pelo coronavírus, você inflama mais com substâncias, né, que são tóxicas, que não são legais para o organismo, e você dificulta mais a recuperação desse paciente. E você falou algo muito assim interessante, né, além de tudo que você está falando, essa questão do processo inflamatório. E aí eu lembro logo da questão relacionada à obesidade, ao diabetes. Por que será? Que a OMS está investigando, são estudos epidemiológicos, as pessoas com obesidade e com diabetes têm um fator de risco maior para desenvolver a doença no estado mais grave, que a OMS coloca que pelo menos 5% dos pacientes que contraíram a Covid-19 vão apresentar a forma grave da doença. Isso. E aí vem essa emergência toda de saúde pública relacionada aos leitos de UTI. O que você poderia estar orientando para a gente nesse momento? Quando a gente vê esses 5% que evoluem para forma grave, são os pacientes que geralmente têm essas comorbidades. E é muita gente tem pensado apenas nos idosos, que são diabéticos, hipertensos, cardiopatas, e eu tenho visto lá no hospital muitos pacientes jovens sem outra comorbidade que não a obesidade. Sim. A obesidade acabam dizendo não. Então, eu tenho observado muitos pacientes jovens se hospitalizando com a Covid, mas que a única comorbidade apresentada é a obesidade. Então, é algo que a gente observar muito e considerar como um fator de risco, sim, porque eles acabam desenvolvendo uma dificuldade respiratória pela quantidade de massa corpórea. Ou seja, mais pesado. Mais pesado, Já tem dificuldade respiratória, geralmente até ao caminhar. Uma pessoa que é obesa, a gente considera os vários graus de obesidade, né? Os obesos mórbidos tem mais essa dificuldade. E a obesidade em si é uma condição inflamatória do organismo, né? Pela quantidade de tecido adiposo, a quantidade de gorduras que acabam inflamando esse organismo, dificultando as defesas, né? E causando ataques ao organismo em geral, e favorecem o aparecimento de outras doenças crônicas, como diabetes, as cardiopatias. Então, são esses pacientes que acabam desenvolvendo essa forma grave. No diabetes, a gente pode considerar pela quantidade de glicose circulante no sangue, que é alta, que acaba lesionando os vasos, microvasos desses pacientes. E o pulmão da gente, a gente tem que lembrar que tem muitos microvasos. Então, são vasinhos bem pequenos, vasinhos pequenininhos que são responsáveis, que estão ali no pulmão, responsáveis por receber o oxigênio que a gente coloca para dentro e levar esse oxigênio através da circulação para todo o corpo. Sim. E é com esses microvasos cada vez mais lesionados e com, ainda por cima, considerando a ação do vírus no pulmão, que vai causando lesões celulares, é um paciente que acaba sobrando poucas células, poucos vasos para estarem fazendo essas trocas gasosas e acabam desenvolvendo sintomas respiratórios mais graves. Entendi.
Então, a relação... Então, gente, aí vocês entenderam, né? Daqui a pouco eu vou abrir para os comentários, vocês poderão opinar, certo? E o paciente, Danusa, hospitalizado? Porque, assim, você deu orientações em casa, né? Em relação à pessoa manter a dieta habitual, preferir alimentos de in natura, evitar industrializados, porque muitas pessoas não têm acesso ao nutricionista. Mas aí a pessoa... Sim, para quem não tem acesso ao nutricionista e está em casa, quando eu falei da orientação individualizada, como eles não vão ter, e aí pensa assim, poxa, mas é a quantidade de cada alimento que ela falou que é preciso ingerir. Então, assim, é o seguinte, a pessoa observar a sua rotina no período saudável, o quanto ela costumava ingerir e conseguia manter a sua saúde, e observar que nesse processo de doença, ela teve uma redução desse consumo. Então, ela vai tentar utilizar como meta retornar aquele consumo anterior, porque se ela está consumindo menos do que ela vai apresentar um déficit nutricional, com certeza. Então, a pessoa pode observar isso, não, eu costumava comer tanto, e tentar atingir aquela meta através daquelas adequações alimentares que a gente falou, que tornam os alimentos mais atrativos e mais palatáveis e facilitar a aceitação. Entendi, Danusa. E o paciente hospitalizado? Os pacientes em casa ainda, que têm comorbidades, que têm o diabetes, a hipertensão, insuficiência renal, esses pacientes é importante que eles mantenham a orientação nutricional que eles já tinham antes, né, de adoecer, mantenha essa orientação enquanto estiverem em casa, porque é a alimentação mais adequada para o seu estado de saúde. Entendi. Então, nada dele achar que, pô, tô doente, então não preciso consumir, eu vou consumir de forma exagerada. Bem que a pessoa não consome. Vou mudar, tem que mudar aqui a minha dieta e pode... não. Vai tentar manter aquelas orientações que já tinham, para quem era diabético, para quem é hipertenso, para quem tem insuficiência renal, hepática, para não fugir disso, porque senão vai desequilibrar o que já estava controlado, né, através de alimentação e medicação. E aí, descompensando essas patologias, vai acabar agravando o quadro da Covid. Entendi, Danusa. A prática clínica para um paciente que está com Covid-19 internado tanto em enfermaria como também, infelizmente, em UTIs. Isso. Bom, primeiro eu vou falar assim, da distribuição da dieta de uma forma geral. Nós consideramos notas técnicas, né, divulgadas pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Nutrição, e também as boas práticas para manipulação de alimentos no contexto da pandemia. E aí nós adotamos algumas medidas, mudamos alguns fluxos de operações lá no hospital. Então, assim, apenas um copeiro ele vai entregar as dietas. A gente tentou que eles não precisassem entrar nas unidades para não ter contato direto com os pacientes. Mas, assim, nas unidades fechadas eles não entram, entregam as dietas. As UTIs. Na entrada das UTIs. Unidade fechada, que eu falo, são as UTIs. Né? E aí nós temos o auxílio dos técnicos de enfermagem para receber essas dietas que vêm totalmente identificadas para não ter erro e distribuir para os pacientes. Nossos copeiros entram apenas nas enfermarias, considerando que só tem 2 enfermarias no hospital, o resto tudo é UTI, nós já temos 5 UTIs abertas. Porque a maioria que precisa de hospitalização precisa de UTI. São poucos que se hospitalizam de forma assim, de forma leve da doença, né? Esses podem até ficar em casa, alguns podem até ficar em casa. Então, eles entram nas enfermarias, devidamente paramentados, conforme as recomendações, fazem a desparamentação antes de adentrar no setor de nutrição, o carrinho que leva a dieta é totalmente higienizado antes de retornar para o nosso setor. A gente só manda alimentos em recipientes descartáveis, para não estar retornando nada para a nossa unidade, além do carrinho. E também todos os profissionais que trabalham lá utilizam máscaras, estão cuidando sempre da higienização do ambiente e das mãos. E relembrando, como eu falei, nós estamos atendendo de forma remota, ou seja, não presencial. Então nós ficamos na sala de nutricionistas, acessando os dados, coletando dados secundários através do prontuário eletrônico dos pacientes. E aí, nesse momento, eu queria agradecer, né, ressaltar a importância e agradecer o trabalho da equipe que está realmente lá na linha de frente, contato direto com o paciente, que são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas. A gente ressalta e agradece muito o trabalho desses profissionais que estão realmente lá na linha de frente, contato direto com esses pacientes, que são a equipe de enfermagem, os médicos, os fisioterapeutas, porque a gente depende do registro deles, que é muito importante esse registro detalhado no prontuário eletrônico. Eles registram
saúde do paciente. Então, nesse prontuário, a gente tem informação do nome, da idade, do diagnóstico do paciente, das comorbidades que ele apresenta, das complicações que vem a apresentar, sintomas que eles estão apresentando, funcionamento intestinal, alergias, aceitação da dieta. E a partir de todas essas informações, a gente procura instituir as adequações na alimentação para favorecer a aceitação da dieta por parte do paciente. As recomendações que o que a gente oferece lá não é diferente das recomendações que eu falei para o paciente em casa, que é uma alimentação variada, incluindo frutas, legumes, evitando industrializados, garantindo a oferta proteica, mas a gente acaba adaptando, que como é individualizado, a gente acaba adaptando a aceitação de cada paciente. E tem alguns pontos que a gente considera aqui para essa adaptação. Sim. Eu vou citar aqui para não perder, fiz um roteirozinho, partindo desses dados. A gente adequa a consistência, considerando as condições de mastigação do paciente. Então o alimento também pode ser um pouco mais líquido, mais pastoso, ou um paciente dieta líquida, pastosa e a dieta branda. Tá? Entendi. Considerando também a condição respiratória. Muitos pacientes apresentam dispneia aos mínimos esforços. Então, que é aquela falta de ar. Falta de ar, isso. Se eu fizesse o paciente mastigar um alimento mais sólido, mais duro, ele pode ter dificuldade de estar mastigando e deglutindo, tem um risco de se engasgar, broncoaspirar. Então, a dieta pastosa ou semilíquida, a depender da idade e também da mastigação, da presença ou não de dentes, né? Então, a gente tem que buscar essas informações. Outro ponto que a gente observa é o funcionamento intestinal, né? Os nossos colegas da enfermagem registram se os pacientes estão apresentando ou não dejeições, ou se estão com diarreia ou não, e aí a gente adequa, fazendo seleção das fibras dietéticas mais adequadas para cada situação, do intestino preso, que a gente chama de constipação, ou de uma diarreia. Observamos também as comorbidades pré-existentes, que já falamos aqui, né, do diabetes, da obesidade, hipertensão, cardiopatia, hepatopatia, insuficiência renal, que muitos têm tratamento conservador ou também tratamento dialítico. E a gente tem que adequar a cada situação dessa. Quem a gente vai fazer restrição de algum nutriente diabético, o pessoal sabe que a gente faz restrição de açúcar e seleciona carboidratos complexos, aumenta fibras. O paciente cardiopata, a gente tem que fazer a restrição de gorduras saturadas, oferecer gorduras, ácidos graxos essenciais. O controle de sal na alimentação. Os pacientes de insuficiência renal, a gente mantém a restrição proteica, né? Para poder não lesionar mais o rim, então a gente tenta equilibrar aquela quantidade de proteína na dieta, mas o paciente que é nefropata e que é dialítico, a gente tem que aumentar a oferta proteica e acaba suplementando, porque tem muita perda durante o processo da terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. Entendi. E aí a gente tem que estar adequando cada detalhezinho desse. Então quer dizer que a dieta hospitalar, ela vai atender ao paciente de acordo com as comorbidades que ele apresenta durante o período de internamento. Entendi. Tem que ser. Alguns pacientes já chegam com essa comorbidade e outros acabam desenvolvendo ela durante o tratamento, até por causa da utilização das drogas no tratamento da Covid e de qualquer outra doença. E as drogas são efeitos colaterais. Então, a gente vê o paciente evoluindo para insuficiência renal aguda, quem não tinha nenhuma história de insuficiência renal antes. Né? Então, a gente tem que considerar isso. Lesões de outros órgãos. E a gente tem que estar sempre observando, colhendo dados do prontuário, para estar adaptando essa dieta, olhando resultados novos de exames, acompanhando a evolução da função renal, da função hepática, para ver as instruções que a gente precisa fazer ou não para esses pacientes. Outra coisa que a gente considera muito é o estado nutricional do paciente. E aí a gente acaba ofertando suplementos nutricionais oral específicos para os pacientes que estão desnutridos ou em risco nutricional. Quais são os pontos de risco nutricional que a gente deve considerar? A Braskem salientou que a gente tem que estar observando pacientes com idade maior de 65 anos, pacientes imunossuprimidos, os pacientes com IMC abaixo de 20 quilos por metro quadrado, que ssão pacientes que, segundo a classificação de IMC, já está em desnutrição, e isso. Os pacientes inapetentes, né, que não estão querendo comer. Pacientes que apresentam lesão por pressão, que são aquelas feridas antigamente chamávamos de escaras.
Com diarreia as úlceras, persistente né? também é um risco nutricional. Sim. Isso. Travou um pouco aqui só, mas eu acho que eu entendi o que você Travou? falou. Voltou? Pronto. Voltou. Pronto. Certo. Já Pacientes tem uma que têm pergunta aqui na história de caixinha. perda. Sim. Já? Tem uma pergunta. Pacientes que Já. têm história de redução de peso e Sim. que apresentam essas outras comorbidades. Aí a gente acaba ofertando esses suplementos de acordo com esses pacientes que eu citei aqui, que são considerados como risco nutricional. Todos Sim. esses a gente faz suplementação. E a gente utiliza suplementos específicos para cada situação. Então, o desnutrido, o idoso, a gente usa hipercalóricos, hiperproteicos, os pacientes com diarreia, usando suplementos que não têm a lactose, como a gente já tinha Sim. comentado antes, e com baixa osmolaridade. Então, imunossuprimidos, nós temos suplementos que promovem a melhora do sistema imunológico. Pacientes com feridas, com as lesões, temos suplementos para cicatrização. Sim. E aí por diante. E aí por diante, Danusa, posso abrir agora para os comentários? Que hora é essa, Danusa? Sim, você tinha falado, você queria saber também sobre pacientes em UTI? Sim, desculpe, é isso mesmo. Pacientes eu já ia me esquecendo, acabei lembrando. Assim, os pacientes em UTI, eles a gente precisa estar considerando que a maioria deles estão em terapia de ventilação mecânica, são os pacientes entubados. Sim. E aí a gente não tem como estar ofertando a dieta oral para esses pacientes. O que a Braskem e a AMIB recomendam é que esses pacientes recebam a terapia nutricional interal, que é aquela feita através da sonda nasoesférica, coloca pelo nariz, passa pelo estômago e vai direto para o intestino. E aí a gente utiliza fórmulas nutricionais completas para alimentar esses pacientes. A gente deve fazer isso de forma mais precoce possível a partir do momento da admissão do paciente. Então, desde que ele já esteja estabilizado, tenha sido dado os primeiros atendimentos, estabilizado o quadro do paciente, a gente pode iniciar essa alimentação através da autorização e prescrição médica. E vamos considerar as mesmas coisas que consideramos para quem está recebendo a dieta oral, né? As comorbidades, o estado nutricional. Nós começamos com uma vazão baixa dessa dieta, né? Um volume baixo, e vamos progredindo a cada dia, observando a tolerância, para ver se não teve alguma intercorrência, se a gente não precisa suspender ou reduzir o volume, até a gente atingir a meta nutricional. Aí eu falo muito a importância para a gente calcular essa meta nutricional, são os dados que a gente tem dos fisioterapeutas. Eles têm um mapa ventilatório dos pacientes, nos quais eles fazem estimativa de altura, para poder fazer essa terapia respiratória. E aí, com a estimativa da altura, nós podemos calcular o peso desejado desses pacientes, o peso ideal para esses pacientes. E a partir desse peso, a gente calcula nossas metas nutricionais, calóricas e proteicas para eles. Gente, haja conhecimento, viu? Uma enxurrada de conhecimento aqui. Eu falei a você, Danusa é fera. Você quer considerar mais alguma coisa antes de eu abrir os comentários aqui? Vou finalizar aqui, eu não sei nem se seria tão interessante, mas assim, como a gente está fazendo, vou falar. Muitos pacientes críticos, né, com a Covid-19, nas UTIs, eles têm utilizado, os profissionais têm utilizado como procedimento a manobra de prona, que é colocar o paciente de bruços para melhorar a função respiratória, a oxigenação do corpo. Tem um resultado positivo nesse sentido. Sim. E aí a gente tem que considerar o risco de alimentar um paciente que está nessa posição, porque pode ter o refluxo da dieta, pode ter uma broncoaspiração e uma complicação do caso. Então, o que a tem recomendado é que a gente pause essa dieta interal antes, um período antes de fazer essa movimentação do paciente. Sim, de pronar. Depois que pronar, a gente reinicia a dieta com a vazão baixa só para manter um trofismo, manter uma nutrição basal, para o paciente não estar em estado de jejum, que o estado de jejum também não é adequado, né, no processo de doença, porque acaba gerando alterações hormonais que complicam, né? Então a gente mantém uma vazão baixa de 20 ml por hora. Ou seja, sai um pouquinho, entendi. Então, 20 ml. 20 ml por hora de dieta, só para não deixar o paciente em estado de jejum. E aí, recomenda-se desligar novamente 1 hora antes de retornar o paciente à posição supina, né, que é de barriga para cima. Sim. E religar depois essa dieta, e a gente volta à vazão que já estava recebendo antes, né, aumentar o volume ofertado. Danusa, muito obrigada, viu? Tanto conhecimento trocado.
vou olhar aqui a pergunta. Aqui tem. Ah, sim. Tem uma pergunta aqui de Nena. O que é dieta branda? O que é dieta branda? Vou abrir aqui. Deixa eu ativar aqui os comentários. Pronto. E aí nós vamos estar observando. Sim. Deixa eu ver se os comentários aparecem aqui para mim. Tá aparecendo. Pronto, sim. Pronto. A dieta branda é a dieta na consistência que a gente chama de normal. Contém alimentos sólidos, né? Sim. Sólidos e líquidos, na consistência normal de cada alimento. Se é açúcar líquido, se é a fruta, ela sólida, é o arroz, é o feijão, a carne. Essa consistência normal. A gente chama de branda porque é uma consistência abrandada pela cocção. Tipo assim. Ou seja, cozida, né? Fica mais cozida. Isso. Então, assim. Então, quer dizer que a dieta branda é aquela que é abrandada. Então, nessa dieta, então, nesse caso, não entra as folhas cruas, vamos pensar assim? Eu não posso colocar. Não, na branda, cru. Não. Eu ficaria na dieta normal. A gente oferece também a dieta normal, porque temos pacientes jovens de 20 e poucos anos que estão com mastigação boa. A gente oferece. A gente evita cruas para pacientes imunossuprimidos. Entendi. Porque tem um risco de infecção e aí o paciente já não se defende bem de infecções, aí a gente evita. Então, geralmente em hospital a gente utiliza a dieta branda, mas em alguns casos, pacientes jovens sem comorbidades, a gente oferece a normal, porque aí entra as cruas. Sim, entendi. Vamos ver se tem mais perguntas. Jéssica, Geizinha! Parabéns. Obrigada. Muito feliz em poder enriquecer, também gostei. Geisa, trabalhou comigo lá no Ernesto. Legal. Gente, mais perguntas, dúvidas? Podem ir pensando que eu vou pedir, Danusa, né? Então, assim, você... Primeiro eu queria te agradecer por estar conosco, por estar também. Então, assim, vamos pensar, Danusa. Eu te agradeço, né, por ser nutricionista. Né, graças a Deus que você deu sim para a nutrição, que hoje você está na linha de frente. Eu sei que você também quisesse estar em outro ambiente, em outro local, você poderia estar. Mas assim, eu quero te agradecer realmente, né, te agradecer enquanto colega e pela importância que a nutrição tem para todos os pacientes, e principalmente nesse momento tão importante, que são os pacientes que têm Covid-19. Que ainda são muitas interrogações, ainda nós não sabemos exatamente, né, como a doença se comporta, todas as repercussões que ela tem, repercussões respiratórias, a trombose e outras complicações também, né, que a cada dia, infelizmente, fica, né, mas acaba a live não, tá certo, Lilian? Lilian! Tem uma pergunta aqui. Peraí, tem uma pergunta aqui interessante. Existe um aumento do VET do paciente, que a Amanda perguntou, e aqui está perguntando também, nada de folhas cruas nesse tipo de dieta. Então, a gente aumenta o VET e nada de folha crua na dieta branda. Então, são duas perguntas. Olha o nosso tempo. Em processos de infecção em geral, né, a demanda energética e proteica dos pacientes está aumentada, principalmente pacientes em condições de ventilação mecânica. Eles têm uma perda de massa muito. Aumenta o VET. Mas... Pronto, aumenta o VET. Pronto. E na dieta branda, nada de folhas? Não. Na branda, não. Pelo termo técnico de dieta branda, não. Porque dieta branda são alimentos abrandados pelo cozimento. Na dieta normal, sim. Mas a gente faz umas misturas. Tem um paciente que está com a dieta branda lá e solicita, a gente vê que não tem contraindicação e acrescenta lá mais salada crua. Entendi. Mas pela terminologia técnica, não. E esse carinho é importante num momento como esse, né, Danusa? Então, assim, mais uma vez eu te agradeço pela live, pela troca de conhecimento. Eu agradeço a você. Desculpa me interromper. Só que eu vou te pedir uma coisa. Você não vai segurar um pouquinho. Eu quero saber o seguinte. Tem uma pergunta aqui. O que é VET? 5 minutos. Valor energético total. Ou seja, eu vou responder muito interessada energético total. Mas ela é top, professora da UFBA, então ela é muito técnica, é pesquisadora, ela é técnica, então ela realmente ia finalizar isso. É minha irmã, Débora. Pronto, já sabia. O valor energético total. O energético total da dieta. Então, a quantidade de calorias que a gente calcula para o paciente estar ingerindo. O paciente, diariamente, que é uma quantidade atualizada, considerando a idade, o sexo, a atividade física, peso. Pronto. Aqui está outra pergunta aqui de Amanda. Eu quero fechar a live, mas vem aqui uma pergunta aqui, ó. E em caso de paciente entubado, qual a melhor forma de fazer a nutrição? Ela já respondeu, Amandinha, que é a passagem qual a melhor
Isso, a melhor forma de fazer a nutrição, que é a sonda nasointeral. Sim, a nasointeral fica mais próxima do fisiológico, que é receber o alimento pela via digestiva. Mas em caso de contraindicação de utilizar a via digestiva por disfunções do aparelho digestivo, disfunções intestinais, a gente tem também a recomendação de utilizar a alimentação parenteral, que é o nutriente já prontinho, digerido, infundido direto via a corrente sanguínea, para manter a nutrição desse paciente. Gente, olha, infelizmente eu tenho que encerrar a live, né? Mais uma vez, eu preciso vou deixar falar com você. Então, agradeço. Eu quero o que você queria dizer pra gente, né? Eu queria um depoimento seu, enquanto profissional. Vai ser breve, temos poucos minutos, mas assim, eu agradeço pela sua iniciativa de estar fazendo essas lives. Agradeço pelo convite, apesar de no início eu ter ficado relutante e bastante insegura. Ó, gente, suei, viu? Pra Danusa. Mas me colocou para trabalhar. Me estimulou bastante. Eu agradeço por você confiar nos meus conhecimentos e realmente considerar que eu tinha que contribuir para você e para os ouvintes da live. E assim, o depoimento que eu tenho que fazer é o seguinte, assim, a pandemia, ninguém esperava por isso, passar por isso na vida, por uma pandemia. Aí você toma o primeiro susto quando você sabe, é uma pandemia. Outro susto, chegou no seu país, chegou no seu estado, chegou na cidade. E aí o meu susto, para mim, para outras pessoas que estão no lugar que eu fui, 4 dias depois a CESAP divulgou, esse hospital vai ser exclusivo para atendimento Covid-19. Aí você toma um susto, você pensa, ai meu Deus, trabalhar, e o risco de eu me contaminar, e de eu contaminar minha família, meus pais, meu filho. Mas eu sou um profissional e esses pacientes dependem do nosso trabalho. Então, por mais que a gente tenha medo, eu não vou estar todo mundo lá, de boa, trabalhando, estou enfrentando o coronavírus, sou super-herói, não é bem assim. Todo mundo tem o seu medo, por isso, o medo é importante para a gente tomar nossas precauções. Então, com essa ressalva, com essas considerações que a gente buscou fazer esse atendimento, não é fácil fazer um atendimento não presencial, não vou dizer que é um atendimento de excelência, né, mas a gente procura se aproximar o máximo possível do que for melhor para o paciente. A gente liga para as unidades, fala por telefone. Eu agradeço às enfermeiras que se disponibilizam a tirar as dúvidas. Nossos copeiros, que são os anjos, eles vão entregar dieta, eles voltam com informações quando o paciente fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu sinto falta de estar subindo e descendo as rampas do hospital, entrando nos quartos, os pacientes perguntando coisa por coisa, se ele come, se ele não come, como ele gostaria, o que eu poderia fazer para a aceitação da dieta para ele. Então, eu realmente era muito minuciosa nesse processo e eu me sinto assim, meio de mãos atadas. Mas, assim, a ferramenta que a gente tem para trabalhar por recomendação mais segura, realmente, para não estar disseminando o vírus. Né? Então, a preocupação não é só a gente se contaminar, mas é porque a gente se contaminando, a gente leva o vírus para outros lugares, para outras pessoas, para a família, para a comunidade, e a gente tem que tentar diminuir, acelerar essa curva, realmente, que está ascendente. E foi o conselho que permitiu, né? O conselho permitiu dessa forma. O Federação de Nutricionistas realmente emitiu uma nota técnica nos autorizando a trabalhar de forma não presencial até 31 de agosto desse ano, mediante a condição da pandemia. Danusa, nós temos 1 minuto, né? Então, mais uma vez, eu te agradeço. Muito obrigada pela sua presença. A gente suei para ela vir, mas ela veio. Também quero agradecer a vocês o carinho, né, por estarem aqui conosco, né, deixando os comentários, fazendo as perguntas. Na próxima semana nós teremos live também. E aí, já puxando, Danusa, nós falamos aqui sobre escolhas alimentares. Na próxima semana eu estarei com o psicólogo, Fábio Rocha, falando exatamente dessas escolhas alimentares relacionadas à ansiedade que nós vivemos nesse momento e à depressão e muitas outras doenças que as pessoas apresentam por estar em isolamento. Muito obrigada.